Posso só te interromper para fazer uma pergunta nessa questão do modelo das carteiras, que eu acho que é Uhum. legal do pessoal às vezes entender. Você falou da questão fundamentalista. Então, e aí o que eu queria entender é o seguinte: às vezes em 30 dias, você pode ter uma boa empresa visando alguém que queira visando uma boa empresa em questão de fundamentos, vamos colocar dessa Isso. maneira. Mas que às vezes em questão de 30 dias possa não ser uma boa escolha. Como que você mescla essas duas coisas? Então, às vezes pegar uma empresa X aqui para não falar nenhum nome. Pô, você acredita na empresa, você gosta dela, Uhum. analisando fundamentalmente, você vê uma perspectiva boa para o futuro, mas às vezes você coloca ou você tira ela da sua carteira. Por que que isso acontece? Como que você usa essas métricas? Você usa um pouquinho dessa questão de análise técnica também, ou é puramente fundamentalista? É uma mescla de tudo, de vários Uhum. fatores. Nas escolhas que eu faço pro mês, Bruno, tudo começa pelo sentimento do mercado. Então você olha Talvez para do cima primeiro, assim. Exatamente, Entendi. o nível de confiança que o mercado está hoje. O quão certo ou incerto está o cenário. Uhum. Então podemos dizer o seguinte, como a gente faz também, na verdade eu acabo fazendo uma avaliação quantitativa das empresas, das ações que vão compor a carteira, eu começo pelo sentimento do mercado. O quanto eu tô me sentindo confiante em ter uma maior exposição a risco ou menos. Então Uhum. tudo começa assim, pelo resultado final. Qual é o beta daquela carteira que eu estou recomendando? Entendi. Ele tem um beta maior que 1, significa dizer que se o Ibovespa subir 1, teoricamente ela precisaria subir 1 ou Ou mais. mais, Uhum. né. Se tem betas menores do que 1, ela reage menos. Então tudo começa pelo esse sentimento: "Ah, eu estou confiante ou não". E aí você aloca o beta da carteira de acordo com esse seu feeling. Entendi. Exatamente. Se eu estou muito convicto em um determinado cenário, eu deixo uma carteira que vai reagir mais às minhas convicções. Uhum. Se eu não tenho muita convicção, eu coloco uma carteira que vai reagir menos às minhas convicções. Entendi. Parte desse princípio. Segundo ponto que eu vou avaliar, contexto macroeconômico. Quem são os maestros hoje, né, quem são os principais maestros do mercado financeiro? Os bancos centrais. Exatamente. Então tudo tem que se basear nas expectativas de quais serão as decisões dos bancos centrais. E aí você olha para o mundo inteiro. Mundo como um todo, Uhum. tá? Principalmente o Banco Central norte-americano, Uhum. principal economia do mundo, é lá que movimenta o próprio Estados Unidos e o mundo como um todo. Então eu tenho que tentar imaginar e prever os cenários. O Fed, ele vai subir, vai manter, vai baixar a taxa de juros, o que vai acontecer? Entendi. Tá? Os dados que vão ser divulgados, que vão servir de embasamento para o Fed tomar a decisão. Dados de inflação, mercado de trabalho. Exatamente. Uhum. Como que isso vai surgir? Tá? E obviamente que a gente vai olhar aqui para o mercado brasileiro. Então isso é importante, a gente entender como os bancos centrais vão se comportar, para você entender em que fase do ciclo econômico uma determinada economia está. Entendi. Você está na parte de crescimento inicial, crescimento tardio, recessão, depressão. Entendi. A depender da fase do ciclo econômico, é um tipo de setor que tende a ter um melhor desempenho. Um tipo de setor e um tipo de empresa. Então você olha a macroeconomia global, de certa forma, Uhum. aí você desce para entender quais setores vão reagir positiva ou negativamente àquele determinado ciclo que a gente está. E aí Exatamente. depois você escolhe as empresas dentro desses setores. Exatamente. Entendi. Aí a gente parte para as empresas, que eu vou fazer ali as minhas escolhas. Aí, um exemplo aqui. Eu sei que a gente está num cenário favorável para commodities. Uhum. E eu tenho um certo nível de confiança em papel e celulose. Papel e celulose aqui no Brasil eu tenho 3 opções. Eu tenho Suzano, eu tenho Klabin e tenho Irani. Basicamente a diferença entre essas 3 é que Suzano é quase 100% externo, internacional, enquanto Irani é mais focado no mercado local. Suzano tem uma maior alavancagem, Irani e Klabin tendem a ser mais conservadoras. Então, assim, eu quero me expor a commodities, eu quero me expor ao setor de papel e celulose, mas minha convicção está baixa. Entendi. Está baixa tanto para Brasil quanto para mundo. Então eu vou aonde? Klabin. Entendi. Estou mais convicto para Brasil, Irani. Estou mais convicto para externo, Suzano. Então, dentro dos setores, também faz uma escolha de cada particularidade daquela determinada empresa. Exatamente. Por isso que você é importante. Eu falo assim, cada empresa tem o seu signo. Uhum. A característica, como que ela reage aos mercados. Entendi. Isso é super importante entender. Então, assim, Felipe Viegas, assim, na visão de estrategista de ações, ele não tem nem amor, nem ódio por nenhuma empresa. Ele quer entender como cada uma dessa empresa reage aos impulsos do mercado. Você já teve algum caso, e aqui dá uma curiosidade, de você ter que tirar uma empresa da sua carteira num determinado mês, mas você fala, porra, essa empresa aqui talvez eu possa colocar daqui 2 meses, porque é uma empresa boa que pode reagir positivamente ali no futuro. Todos os meses acontece isso. Todos os meses. Eu imaginei. Todos os meses. E tem um outro fator, tá?
toda essa decisão, afinal, assim, a gente faz a recomendação aqui de 8 carteiras. Uhum. Pô, Vilegas, como que você vai olhar para fazer o portfólio de 8 carteiras? Então, eu tenho um algoritmo que eu desenvolvi em 2017 que me ajuda nessa questão, a trazer esses nomes. E um último ponto que eu sempre coloco nas minhas carteiras, Bruno, e que, obviamente, nas carteiras que permitem mais diversificação, é o que eu chamo do efeito aleatoriedade. Eu coloco uma ação nada a ver. Por quê? Claro, com um certo tipo de fundamento. Uhum. A ação nada a ver, ela vai no sentido daquele estudo que foi feito nos anos 80, 70, com macacos, que escolhiam ações de maneira aleatória, e eles foram muito melhores do que muitos gestores. É verdade. É verdade. Já parou para pensar que a aleatoriedade, ou seja, algo que às vezes ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, pode ser uma grande surpresa do mês? Sim, isso é verdade. Obviamente, eu não vou ter o efeito aleatoriedade se eu tenho uma carteira com 5 ações, ou seja, vai representar 20%. Mas uma carteira com 10 ativos, né, com 8 ativos, dá pra gente brincar nesse sentido. Então, ter essa exposição ao efeito aleatoriedade, isso faz muita diferença no tempo. Mas é uma aleatoriedade realmente aleatória ou é racional? Com uma certa racionalidade. Passa por essa análise que você falou de macro, de setor. Eu não vou colocar a IRB, por exemplo, hoje na minha carteira. Faz sentido. Eu não vou colocar as ações da Oi. Mas, por exemplo... Americanas hoje não faz sentido. Mas, por exemplo, setor de construção civil. Pô, tem muita empresa boa aí que tá o quê? Tá sendo impactada pelo contexto macroeconômico. Sim, é verdade. Hoje, pouca gente está recomendando construção civil por conta, e faz total sentido. Juros lá em cima, incerteza econômica. Mas por que não deixar exposto aí para algo que aconteça, que faça com que o mercado em determinado mês especifique? Opa, acho que a gente exagerou na precificação da trajetória de juros, então quero estar exposto a isso. Faz sentido. Até às vezes uma que está gerando mais caixa, ou que é menos alavancada, que às vezes está mais bonitinha, de certa forma, e que só está sofrendo por uma questão mais macro, não às vezes o fundamentalista micro dela, sabe? Exatamente. Outra coisa que eu levo em consideração, o quanto que eu estou colado no Ibovespa. Por exemplo, somente Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco é quase 50% da carteira teórica do Ibovespa. Às vezes eu estou com pouca convicção sobre o que vai acontecer, então é aquilo. Na dúvida, por que não seguir o índice Ibovespa? Sim. Então a gente aumenta a correlação com o Ibovespa, colocando essas empresas. Outra questão também, que a gente até estava comentando anteriormente, que o Vitor soltou um relatório de Taesa hoje, ele tem uma recomendação de manutenção e ele acha que o papel tem um downside de 5%. Isso faz com que eu deixe de recomendar Taesa? Não necessariamente. Isso para aquele mês eu acho que vai... Então trigger, naquele determinado momento. Não necessariamente. Entendi. Isso eu acho que não vai acontecer nada e eu acho que tudo vai cair, mas eu acho que Taesa vai cair menos. Entendi. Faz sentido. Eu não olhei por esse lado. Às vezes você pode estar muito pessimista e você só quer segurar um pouco a sua carteira. Exatamente. Entendi. Então é muito complexo, mas é basicamente todos esses fatores que eu levo em consideração para fazer as carteiras. Então, a questão do sentimento, cenário macro, avaliação do signo das empresas, como elas reagem aos mercados, aleatoriedade e estratégia, né? Eu quero estar correlacionado ou não com o Ibovespa. Esse é o Vilegas estrategista.